Deus te escolheu, e agora? Você aceitou Jesus e o que você vai fazer a partir de agora? Esse vídeo é para dois tipos de jovens. O jovem que acabou de aceitar Jesus e não sabe o que fazer, precisa aprender tudo, e o jovem que está na igreja já há bastante tempo, talvez tenha nascido na igreja, mas ainda falta uma direção específica. Você não sabe o que fazer, como agir, como definir a sua vida em vários aspectos. Esse vídeo é para vocês. E eu tô aqui nesse vídeo para te dizer que eu não quero que você se desvie do Senhor. Mas muitos jovens que aceitam o Senhor, alguns jovens que foram criados na igreja, se afastam do Senhor. E não é por falta de desejo de servir ao Senhor, não é por falta de dedicação, não é por falta de vontade, é por falta de orientação. Se desviam não porque desejam, não porque escolheram se desviar, não porque foram passos conscientes, mas simplesmente não tomaram conhecimento dos procedimentos, da direção bíblica para seguir nesse caminho e ser abençoado na sua vida e alcançar o sucesso e a abundância que Deus tem preparado para a sua vida, jovem. Ninguém te ensinou isso. Às vezes dentro das igrejas é difícil porque as mensagens, os cultos e o tratamento específico dos jovens fica, digamos assim, aquém do que precisaria e os jovens se sentem até, vou usar uma palavra forte, não é exatamente isso, mas alguns jovens estão se sentindo abandonados dentro da igreja por não terem uma direção específica para a sua vida. Nesse vídeo eu vou te explicar alguns pontos básicos para você começar a sua caminhada, ou se você já está há muito tempo na igreja, para você começar a organizar e ser bem direcionado na sua construção da sua vida. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os perigos externos que rodeiam a vida do jovem, quais são os perigos internos que habitam aí no seu coraçãozinho, quais são os desafios que mais tiram os jovens da igreja e os 3 passos fundamentais para você poder iniciar a sua caminhada com Deus, ou se você está na igreja, para você poder firmar a sua caminhada com Deus e começar a ter uma direção para a construção da sua vida. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você chegou agora, você está começando a caminhar com Jesus. Mas se você já está na igreja, talvez a minha história faça um pouco de sentido para você. Eu fui criado na igreja desde muito cedo, desde 6 anos de idade. Com 12 anos eu me batizei, mas com 13 anos o mundo começou a ficar colorido demais para mim. Eu ia para a igreja e depois eu ia para festas mundanas, festas que cantavam outro tipo de música, que não glorificavam a Deus. Um dia eu fui para a igreja com a minha pior roupa, cheguei em casa, coloquei a minha melhor roupa e fui para essa festa. Não fazia sexo, não bebia, não fumava, não ficava com mulheres, no caso garotas, né, porque eu tinha apenas 13 anos. A minha curiosidade era, eu queria apenas ver. Num belo dia, esse dia que eu fiz isso, coloquei a minha melhor roupa, no meio do caminho, uma pessoa me olhou e cismou que ia me matar. Parece brincadeira, né? Mas isso aconteceu de verdade. E eu tenho testemunhas para isso, né? 2 pessoas estavam comigo, uma até um servo de Deus da nossa igreja. Deus chamou ele para o diaconato há pouco tempo, em uma bênção. Essa pessoa cismou que ia me matar porque disse que não gostou do jeito que eu olhei para ela. Tirou uma arma, foi a primeira vez que eu vi um 38 cromado, inclusive era muito bonito. No dia eu não achei bonito, é claro, porque eu estava de uma certa maneira apavorado pela minha vida. E ele cismou que ia me matar porque disse que eu olhei para ele de cara feia. Eu tenho 43 anos hoje, olha a minha cara, imagine eu com 13 anos, que cara eu poderia ter para ameaçar uma pessoa assim na rua. Enfim, vou resumir a história. Tempos se passaram, que eu não sei quanto tempo, mas para mim foi uma eternidade. Ele dizendo que ia me matar e o outro colega intercedendo por mim para que não me matasse. E graças a Deus ele não me matou. Mas eu me lembro de uma oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, se dá tempo do Senhor me perdoar, eu te peço perdão. Porque naquele dia eu tomei conhecimento de que se eu morresse eu perderia a minha salvação. O que ninguém tinha me dito assim diretamente. E às vezes quando a gente é criado na igreja, você tem a ilusão de que você é salvo uma vez, salvo para sempre. Basta você ir para a igreja e está tudo resolvido, não importa o que está no teu coração, o que está na tua mente, as suas dúvidas, as suas incertezas, os seus desejos, as suas inclinações, os seus vícios, as coisas que você faz escondida, que ninguém sabe. Então dá a impressão de que se você for para a igreja, você está salvo. E naquele dia eu tive a consciência verdadeira de que não é bem assim. Como vocês podem ver, ele não me matou. Louvado seja Deus.
mas aquilo foi uma experiência para a minha vida. E quando ele foi embora, levando meu tênis, ele disse assim, eu não vou te matar, mas vou roubar teu tênis. Eu olhei para um lado, para o lado da minha casa, era para onde ele estava indo. Eu olhei para o lado da festa, faltava 50 metros para chegar na festa. E Deus me disse assim, agora você volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Eu nunca vou deixar de me emocionar quando eu conto essa experiência, porque foi ali que Deus me salvou verdadeiramente. E eu já estava na igreja, eu já era batizado, já estava até começando a aprender a tocar violão. Mas eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes não é falta de desejo de servir o Senhor, é falta de direção. E eu estou aqui para te dar essa direção. Quais são os perigos externos que mais atrapalham os jovens? Eu vou te dar aqui alguns, não todos. Vícios. Às vezes você está na igreja ou se converteu ao Senhor, mas o vício da masturbação, da pornografia, o vício das músicas que não agradam a Deus, o vício às vezes quando você se converte já mais velho um pouco, um jovem já mais velho, vícios de fumar, beber e tantas outras coisas que você pode englobar nessa categoria chamada vícios. Se você precisa buscar do Senhor vencer isso, seja os vícios visíveis ou os vícios escondidos que ninguém vê, que nós citamos aqui, mas que tem muitos servos de Deus que infelizmente estão sucumbindo, estão perdendo a bênção por conta deles. Segundo ponto são as companhias. As companhias, elas são um perigo gigantesco. A Bíblia diz assim, anda com sábios, no Provérbios, anda com sábios e serás sábios. O companheiro dos tolos será assolado. Então, Deus diz que com quem você anda vai definir quais são as suas práticas. Então, um perigo externo é a companhia. Um outro é o sexo. Eu não preciso detalhar isso. Quando você passa o carro nas frente dos bois, para Deus o sexo é no casamento. Eu sei que é difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas Deus tem uma bênção para a sua vida, mesmo que você já tenha se convertido e tenha vivido isso. Conheço pessoas que receberam uma bênção do Senhor para viver a Bíblia. Um outro perigo é a vida fácil. Conheço pessoas também que perderam a bênção do Senhor, foram encarcerados por conta de vida fácil. E um outro ponto é a pressão social. Familiares que não servem ao Senhor, ciclo de amizades que não conhecem o Senhor, namoradas ou namorados que não conhecem o Senhor e fazem uma pressão muito grande num conflito de caráter e de práticas diárias que acabam afetando a vida dos jovens. Mas não tem só os perigos externos, existem os perigos internos. E os perigos internos eles são mais silenciosos, mas eles são tão perigosos quanto, talvez até mais, porque a Bíblia diz que o que há abundância no teu coração é o que sai pela sua boca e que define todas as suas escolhas cotidianas. E o primeiro perigo interno é a dúvida. Muitas dúvidas surgem na vida do jovem com relação à definição profissional, à definição afetiva, à definição espiritual. O que pode fazer, o que não pode fazer, como agir, como não agir, o que é pecado e o que não é pecado. Essas dúvidas vão corroendo. E por você não ter uma direção específica, por você não ter uma comunidade, por você não ter um lugar que está especificamente dedicado a tirar essas dúvidas para a juventude, essas dúvidas vão te corroendo e daqui a pouco você se enfraqueceu e se desvia do Senhor. Um outro perigo interno é baixa autoestima. Às vezes a pessoa se acha, ou ela cometeu muitos pecados, ou ela não teve uma família que encorajou, que fez com que ela se sentisse seguro, dizer assim, eu confio em mim, se eu fizer vai dar certo. E a pessoa tem uma baixa autoestima, então ela acha que ela não serve para nada, ela acha que Deus não vai usá-la para nada, ela acha que ela não tem característica nenhuma boa, ela acha que ela não pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, o que não é verdade. Se Deus te escolheu é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Um outro perigo interno é o orgulho, e aí eu vou falar mais embaixo, nos grandes desafios que desviam os jovens, o orgulho é um, e aí eu vou explicar um pouquinho mais por que ele desvia, de que ponto de vista eu estou falando isso. Um outro perigo interno são os desejos e as suas pulsões. Eu vou usar um termo aqui psicanalítico, que é pulsão, que é um termo que vem lá de Freud, que é sobre os nossos instintos, as nossas vontades mais primitivas, digamos assim. Esses desejos também tiram muitos jovens da igreja e são perigos internos que ninguém vê, nenhum pastor vai conseguir ver isso. Se você não conseguir lidar com isso diante do Senhor, isso pode te tirar da igreja, é um perigo grande para a sua caminhada.
Os maiores desafios que tiram os jovens da igreja são... Eu vou começar com o mais simples deles todos, né? Que é o curtir. Muitos jovens acham que estão perdendo a vida, o mundo diz isso, né? Você está perdendo a tua juventude, você está deixando de se divertir porque você está na igreja, e o jovem da igreja não curte, o jovem da igreja não se diverte, o jovem da igreja não tem alegrias, né? Então isso é uma mentira que o adversário conta, mas porque você ainda tem os seus grupos de amigos que não são servos de Deus, você não sabe como se divertir, como você ter um momento de alegria, qual passeio, qual lanche, qual caminho você vai fazer, né? E aí o mundo às vezes engana um jovem dizendo, mas eu estou perdendo a minha vida, eu preciso curtir. Mas a curtição é beber, passar a noite inteira, fazer sexo com desconhecido e acordar no outro dia sem amor nenhum. E quando você passa mal, você está sozinho, a sua vida não está definida, você não tem planos de vida, você não tem ascensão de carreira. Isso é curtir? Ou isso é perder a juventude e não construir uma vida de excelência que o jovem servo de Deus pode fazer? Então o primeiro perigo é a curtição. O segundo ponto que afasta os jovens, derrubam muitos jovens, é o prazer. E aí eu vou juntar o prazer com o prazer do sexo, mas não é só o prazer do sexo, é o prazer da bebida, é o prazer da companhia, é o prazer às vezes das palmas sociais, de ser uma pessoa interessante, admirada, enfim, pelos comportamentos do mundo, é o prazer da música, é o prazer de determinados ambientes, determinadas conversas. Junto com o sexo, é o prazer que tira muitos jovens da presença do Senhor. E a Bíblia diz que o meu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então é difícil, demora um tempo para o jovem começar a aprender a viver esse prazer do Senhor, a trocar os prazeres materiais, humanos, para aprender a sentir prazer na presença do Senhor, num dia de paz, num passeio que não tenha pecado, numa reunião para lanchar, que não tenha músicas que não glorificam o Senhor, que não tenha assuntos que não glorificam o Senhor, muito pelo contrário, que tenham assuntos que construam a sua vida, a sua carreira e que melhorem você como pessoa para que você tenha mais capacidade para alcançar os lugares que Deus tem para você. Um outro grande problema é a sensação de pertencimento. Os jovens precisam se sentir pertencentes. Eles andam em grupos, né? Onde você tem jovem, você tem um grupo de jovem aqui, um grupo de jovem ali, um grupo de jovem aqui. É difícil ficar sozinho, né? Daniel na Babilônia teve o grupo de jovens dele. O mundo também faz os grupos de jovens, os grupos de WhatsApp. Mas enfim, essa sensação de pertencimento, por você chegar na igreja e às vezes não ter um grupo de jovem forte, e o jovem não se identifica com o adulto, porque o assunto e os problemas do adulto são diferentes, ainda que o jovem já seja adulto. Mas o adulto casado, que já tem família aqui, os assuntos e as problemáticas são muito diferentes. Então o jovem precisa de pessoas que estão vivendo o mesmo momento que ele. Uma comunidade de jovens que estão vivendo a mesma batalha, que estão vivendo os mesmos desafios, que querem também melhorar, que querem crescer. Então o sentimento de pertencimento às vezes tira alguns jovens da igreja, derrubam. Por quê? Como o jovem não encontra isso dentro da igreja local dele, ele encontra na faculdade, ele encontra no colégio, ele encontra no curso, ele encontra na rua, ele encontra nas festas. Por isso que existe esse canal, para a gente criar uma comunidade de jovens que querem a bênção do Senhor, que querem se desenvolver, que querem criar características de profissionais de excelência, para que você não fique mais sozinho vagando por aí na internet, scrollando tela, perdendo o seu tempo em vez de construir a sua vida. E o último ponto, não esgotante aqui, digamos assim, mas é o orgulho. O que é o orgulho? É quando o jovem não tem um coração ensinável. Quando o jovem acha que sabe de tudo, quando você já não aceita mais ninguém, quando o pastor está velho, quando a orientação não vem, quando você não quer aceitar mais, né? A Bíblia diz que nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração ensinável é, Senhor, o que eu preciso aprender? Deus tem um lugar para mim? Deus tem um lugar para mim. Então o que eu preciso aprender para chegar lá? Quais são as características técnicas? Quais são as minhas habilidades que eu preciso desenvolver para chegar lá? Então não seja derrubado por esse sentimento, por essa emoção, para que você possa caminhar com o Senhor. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque nenhum jovem planeja se desviar. Nenhum jovem planeja se viciar. Nenhum jovem planeja engravidar precocemente. Nenhum jovem planeja ser preso. Nenhum jovem planeja destruir com a própria vida, entrar num relacionamento tóxico, entrar em depressão. Nenhum jovem planeja isso, mas isso acontece por quê? Por conta de pequenos detalhes que vão escapando
e que por falta de direção, às vezes não é nem falta de oração, não é falta de desejo, não é falta de entrega, às vezes tem jovens que passam sábado, domingo na igreja, vão para encontros, vão para retiros, vão para seminários, mas apesar desse tempo todo, falta instrução direcional de qualidade para que o jovem possa se firmar, saber o que fazer, saber onde vai chegar, onde quer chegar e saber o que tem que fazer para chegar lá. Então ninguém planejou se desviar, mas acontece por desconhecimento. Eu estou aqui para te dar as primeiras direções. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou gravando para que os jovens que chegam na igreja ou os jovens que já estão bastante tempo na igreja, mas ainda não conseguiram uma direção, para que vocês tenham uma direção segura do Senhor, da base, o que eu preciso fazer, a direção que o Senhor tem para mim e o que tem no meio disso tudo e qual é o meu futuro, porque é a orientação básica. Serão 5 vídeos, esse é o primeiro vídeo, para que você possa entender qual é o caminho que Deus quer que você siga. Eu vou te ensinar 3 segredos para você começar. São 3 segredos simples, 3 segredos: oração, leitura de Bíblia e comunidade. O que é comunidade, Marcos? Comunidade é esse canal que você vai se inscrever agora, porque é um lugar focado em você, na sua necessidade, para que você possa ter onde voltar, para que você tenha onde pesquisar, para que você deixe um comentário quando as suas dúvidas seguirem, para você não ficar sozinho. Porque se você ficar sozinho, você pode cair. E a Bíblia diz que quando você está no corpo, quando você tem uma comunidade lutando pela mesma coisa, você vai ser mais forte. Então muitos jovens caem, não é porque Deus é fraco, não é porque não tem força, não é porque o mundo é mais forte, mas é por falta de uma comunidade que te abrace, que viva a mesma coisa que você. Então o primeiro ponto da comunidade é: se inscreve nesse canal. E o segundo ponto é a sua igreja local. Você precisa de uma igreja local forte para que você possa confiar em alguém. Marcos, eu não tenho ainda. Então você fica aqui e continua procurando uma igreja que você precisa congregar. Os outros 2 pontos é oração e Bíblia. Marcos, o que é oração? Não sei orar. Orar é simples, orar é falar. Você pode falar para Deus o que você quiser. Inclusive, não é uma orientação, mas você pode brigar com Deus também. Você pode reclamar com Deus, você pode se decepcionar, não com Deus, né, mas achar que é com Deus. Você pode falar o que você quiser para Deus. Inclusive, você pode falar: Deus, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor me ama, eu não sei o que o Senhor quer para mim, eu estou cheio de problema, o Senhor não faz nada na minha vida. Isso é oração, por incrível que pareça. Mas você, antes de terminar essa oração de reclamação, você vai dizer assim: Senhor, mas eu quero a tua direção. Fala comigo. Começa a mostrar os teus sinais na minha vida. E você termina a sua oração dizendo assim: e eu oro em nome de Jesus. Amém. Que é a única maneira de você ter a sua oração ouvida. O segundo ponto é a leitura da Bíblia. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é o manual de Deus. A Bíblia é o protocolo. A Bíblia é o passo a passo que você deve ou não deve fazer para você alcançar a sua vitória. Então guarda essas orientações no seu coração, anota, reveja o vídeo se for necessário. E eu gravei um outro vídeo que eu vou deixar aqui para você, eu não sei se é aqui ou aqui, acho que é aqui, para você poder ter acesso a para você poder ter acesso ao segundo vídeo dessa playlist. Serão 5 vídeos para você ter acesso... Meu Deus! Para você ter acesso ao segundo vídeo dessa playlist, são 5 vídeos, esse é o primeiro. Estou tentando gravar eles o menor possível, mas que não perca a qualidade básica para você dar os seus primeiros passos firmados no Senhor. E eu acho que esse conteúdo já valeu o seu like, porque talvez em 10 anos de igreja você não tenha ouvido isso, e talvez você que se converteu já assistiu muito culto, mas você também não tenha tido um ensinamento tão direcional como você está tendo. Então deixa o seu like e compartilha também para algum amigo ou amiga que você sabe que precisa dessa direção. Não é falta de desejo, não é falta de oração, não é falta de vontade, mas às vezes é falta da direção correta. Faça isso, clica aqui no link para você poder assistir o segundo vídeo dessa série e te vejo lá em cima, te vejo no topo, te vejo no lugar onde Deus escolheu para você. Até o próximo vídeo.